Olá, sou o professor Valdir. Vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica com o assunto distância entre dois pontos. Vamos recordar o plano cartesiano. Nós temos aqui o eixo x e o eixo y, eixo da abscissa e eixo da ordenada. Temos também um ponto no plano, que está no primeiro quadrante, abscissa XA, ordenada YA, e um ponto B, de abscissa XB e ordenada YB. Se você olhar bem, nós temos um triângulo retângulo, aqui é a base e a altura, né? Para mim achar essa base, foi feito o seguinte: eu tenho aqui uma distância 0xb, xb, tirando esse pedacinho que é o XA, eu tenho a base do triângulo. E para mim achar a altura do triângulo, foi feito assim: o YB, que é tudo isso aqui, menos esse pedacinho aqui, que é o YA. Então eu tenho agora a altura do triângulo, né? E aqui eu tenho a distância. Pelo teorema de Pitágoras, a gente pode calcular assim: quadrado da medida da hipotenusa, então d ao quadrado, então vamos colocar aqui d ao quadrado é igual à soma de quem? Do quadrado dos catetos. Então seria xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Quadrado da medida da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, né? Eu chamei de D, é igual à soma do quadrado dos catetos. Para mim tirar esse quadrado daqui, vamos jogar uma raiz quadrada, né? Então, D é igual, vamos representar aqui, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E aí, vamos colocar uma raiz quadrada aqui, porque eu tirei esse quadrado daqui, então eu tenho que jogar uma raiz quadrada. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. A raiz quadrada pode ser assim também, ó, ou, né? A distância é igual a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. O que seria esse ΔX? Seria a variação do x aqui, xb menos xa. Quem é ΔY? A variação do y, yb menos ya. E daí, todo mundo aqui ao quadrado, porque a gente está trabalhando no teorema de Pitágoras, né? Então, também eu posso utilizar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos analisar esse plano cartesiano. Então, lembrando aqui, a abscissa x ordenada y. Vamos observar esse ponto A e esse ponto B. Eu quero a distância do A até o B. Então, o ponto A ele tem ordenada 1. E o ponto B também tem ordenada 1. Então, quando repetir o mesmo número na ordenada, o que você vai fazer? Você vai pegar 3 menos 1. Olha aqui, ó, 3 do 0 até o 3, menos esse pedacinho aqui, 1. Aí eu vou ter duas partes, né? Então, eu posso dizer que a distância é 2. Olha o ponto C e o ponto D. Quem que está repetindo aqui? Não é a abscissa? O x, né? Menos 2 e menos 2. Então, você olha só para a ordenada. Você vai pegar 4 unidades menos 1 aqui, ó. 4 menos 1, eu tenho distância 3. No plano cartesiano, fica muito fácil você achar a distância, né? Mas e quando você tem valores diferentes, né? Vamos analisar daqui a pouco isso aí. Então, nessa parte aqui, eu estou te mostrando uma observação, né? Que é quando repete um número, tanto na abscissa, no caso aqui menos 2, e quando na ordenada, 1 e 1.
Calcule a distância entre os pontos A de coordenadas 3 e menos 1 e B de coordenadas 3 e 5. Vamos ao cálculo. Então, para a gente calcular a distância entre dois pontos, nós temos uma fórmula que é distância do ponto AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Muito bem. Então vamos colocar aqui as coordenadas. Ponto A tem coordenadas 3. 3 e menos 1. Então aqui eu tenho o x do ponto A e o y do ponto A. E o B, ponto B, coordenadas 3 e 5. Aqui eu tenho o x do ponto B e o y do ponto B. Substituindo então na fórmula da distância, teremos como resposta o seguinte. Então, raiz quadrada, né? Então, quem é o x do ponto B? Aqui, né? Número 3. Menos o x do ponto A, o número 3 também, ao quadrado, mais, seguindo a fórmula, yb, 5, menos ya, que é menos 1. E aí, ao quadrado, dentro da raiz quadrada. 3 menos 3 não é 0? Então, 0 ao quadrado é 0 mesmo, então isso aqui anulou. Menos e menos, nós temos mais. Então, 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado, 36. Então, qual é a raiz quadrada do número 36? É o 6, né? Tá certo? Então, temos aqui a distância, 6 unidades. Então, aqui, nós temos que observar o seguinte. Se você tiver calcular a distância entre dois pontos, onde a abscissa tem o mesmo valor, ó, 3 e 3, então, se a gente colocar isso aqui numa reta, deixa eu pegar uma ferramenta aqui, olha, vamos pegar numa reta aqui, fazer um eixo Y, e agora eu vou fazer um eixo X, ok? Então eu tenho aqui, esse aqui é o Y, esse aqui é o X. Vamos representar o ponto A, olha, X vale 3, então 1, 2, 3, que é o 3, né? E o Y vale menos 1, então seria aqui menos 1. Então se eu tracejar aqui, fazer uma ligação, eu posso representar que aqui é o ponto A. E o ponto B é 3 e 5, então x3, y5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, se eu tracejar aqui também, aí eu posso representar o ponto B aqui, certo? Bom, qual que é a distância do A até o B? Então aqui é o 0, né? Origem do sistema cartesiano. Então 5 unidades para cima e 1 para baixo. Então são 6 unidades. É isso que nós fizemos aqui atrás, mas utilizando uma fórmula. Então, se você tiver a abscissa, o mesmo valor, ou a ordenada, mesmo valor, você pode usar esse método aqui para calcular a distância. Concluído mais uma videoaula sobre geometria analítica, distância entre dois pontos. Espero que tenha sanado suas dúvidas e até uma próxima videoaula.